é o item 5, chamado Prodígio dos Falsos Profetas. A nossa colega da semana passada, a Rosinha aqui, falou dos profetas, né? A missão dos profetas, que muitos deles foram os antecessores de Cristo, eles vieram antes de Cristo, né? Já para abrir o caminho para a humanidade. Estamos aqui ainda com os nossas reencarnações, com as nossas provas, né? Mas que é necessário para a nossa própria evolução moral e espiritual. Então nós vamos fazer a leitura. Prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Como as leis da natureza são obras exclusivas de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz, mas o simples bom senso diz que não é possível que ele tenha dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Jesus não pode ter consagrado semelhante princípio. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. E nada provam, pois nada distingue os milagres de santos dos milagres dos demônios. Deve-se, pois, procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não passa da aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, houve homens que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. Certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançar o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhes destrói o crédito, razão pela qual o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígio não constitui, pois, sinal de uma missão divina, já que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. Então, o que esse texto
né, do Evangelho, está colocando aqui para nós, né, esses prodígios e falsos profetas, né, que desde a antiguidade isso já existe, né. Então aqui eu pesquisei assim, prodígio, o que significa essa palavra prodígio? Pessoa que apresenta habilidades ou talentos fora do comum, ou acontecimentos que ou parece estar em contradição com as leis da natureza, que foi o que o Evangelho colocou para nós, né? Então, o que ele vem dizer para nós? É uma advertência que Jesus faz para nós há mais de 2000 anos, que nós, como espíritos imortais que somos, estamos aqui nessa jornada há muito tempo, né? Nós observamos ao longo da história acontecer os falsos profetas, que se disfarçam e encontram acolhida nos corações desprevenidos, inclusive o nosso, que já estamos dentro da casa espírita e muitas vezes nos enganamos, né? Quem tem vista se não estivermos em sintonia de orarmos e vigiarmos os nossos pensamentos. A importância de estarmos atentos para não darmos guarida a influências negativas. O que ele coloca para nós? Que mesmo que nós que já estamos dentro de uma casa espírita, que nós já temos o conhecimento da doutrina, que muitos de nós fazemos até os cursos que a casa oferece, né, para nós, a gente se engana, a gente se perde na jornada, a gente se desvia aí dos caminhos, né? Porque as provas vão aparecendo e às vezes nós temos também dificuldade de resolver os nossos problemas íntimos, nossos problemas familiares, né? E a gente cai no mundo muitas vezes da ilusão, né? Se perdendo, né? Do que a doutrina coloca para nós. Mas isso faz parte do processo evolutivo nosso. Cada um no seu tempo, cada um no seu desabrochar, né? A gente não pode impor ao outro. Todos nós convivemos com famílias. E essa família, esses entes queridos que estão ao nosso lado, são os nossos compromissos, né? E nós também vivemos em sociedade e também vivemos no campo do trabalho. Então, ali você assim, tem várias ideias e várias divergências. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Cada um, muitas vezes, trabalhando com essas pessoas e cada um tem a sua religiosidade, né? Segue determinadas religiões que não acreditam na reencarnação, mas a gente tem que respeitar, né? Tudo isso. Então, a gente fazendo essa análise, né, desse prodígio dos falsos profetas, muitas pessoas acreditam mesmo, né, nos milagres, no fantástico, no miraculoso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Pois o espírito do mal tem o poder, ele coloca também no nosso texto, pois o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios que enganam. Esse poder não é exclusivo dos enviados de Deus, mas também pode haver prodígios através de conhecimentos de técnicas que não são de conhecimento popular de todos nós. Existem pessoas que estudam, né, para ser eloquente, né, como orador. Então eles usam técnicas, né? E essas técnicas às vezes não é do conhecimento de todos, não é do conhecimento geral, né? É isso que ele está colocando para nós. Mas também pode haver prodígios através de conhecimentos, de técnicas que não são de conhecimento popular de todos. Tudo é fantástico, miraculoso, quando na verdade é um desconhecimento, pois não entendem o que está acontecendo, né? Então acredita, né, no milagroso, no fantástico, né? Mas então o Espiritismo vem explicar, através dos estudos
os casos milagrosos que nós sabemos que não existe milagre, né? Para o Espiritismo, tudo tem ação e reação, causa e efeito, né? Então nós já temos esse conhecimento, mas tem muitas pessoas que não têm ainda esse conhecimento e acreditam no milagre. O mal é tudo que contraria a lei divina que está escrita na consciência de cada um de nós, né? Desculpa, o mal é tudo que contraria a lei divina que está escrita na nossa consciência. O bem é o respeito, é a obediência à ação da lei divina. Na lei divina não existe o mal. Por que não existe o mal na lei divina? Primeiro, porque Deus é perfeito e Ele que criou. Então, já começa, esse é o ponto, assim, como dizia, top, né? Porque Deus não ia criar uma coisa, né, que qualquer um de nós poderíamos criar, né? Então, é a obediência à lei divina, não existe o mal. Porque o mal, ele é provocado pelo homem, ele é provocado por nós, né? É provocado pelo homem de acordo com a sua evolução para o crescimento moral e espiritual. Então, é a nossa sintonia, né? Se nós temos a sintonia de estarmos em qualquer ambiente que nós chegamos, que não estamos ali para colaborar, que não estamos ali para estender a mão, para acolher, né? E sim para fazer intriga, maledicência. Então, o que está colocando aqui para nós? Que o mal é provocado por nós mesmos, a nossa sintonia. Então, a gente tem que ter esse cuidado, mesmo no nosso lar, no nosso ambiente, no nosso ambiente familiar. Até essa semana eu estava assistindo o Pinga Fogo do Jorge Larré. Segunda-feira. E uma pessoa fez uma pergunta para ele sobre alguém, parece que era da espírita, a pessoa. Essa pessoa era amiga e falou assim, você não pode receber qualquer pessoa na tua casa. Porque você não sabe como que é essa pessoa, às vezes a pessoa tem energias negativas e vai contaminar a sua casa. E essa pessoa fez uma pergunta para o Jorge Larré. Aí o Jorge Larré respondeu o seguinte, que a gente não precisa afastar os nossos amigos, porque nós somos espíritas ou porque ele vem com uma sintonia negativa. Nós temos que fazer ao contrário, a gente tem que acolher. Mas ele falou, mas acontece que as pessoas às vezes ligam a televisão naqueles programas lá que matou, que roubou, que violência bateu e não sei o que, e aconteceu tanta coisa horrível que a mídia coloca dentro da nossa casa através da televisão. Ele falou, aí você está contaminando a sua casa. Ou quando você liga um rádio numa estação que só dá notícias horríveis, aí você está contaminando a sua casa. Mas você, de acolher um amigo, mesmo que ele não tenha a mesma religiosidade que você tem, e ele tem às vezes um pensamento e energias negativas, né? É depressivo, não acredita, outros não acreditam em nada, porque eu sou ateu, você não vai afastar os seus amigos por causa disso. E ele não vai contaminar a sua casa. Ao contrário, né? Como a gente colocou aqui. O mal é provocado por nós, pela nossa sintonia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Isso nos leva a pensar que os prodígios e os falsos profetas estão utilizando essas argumentações de acordo com as suas escolhas, ações e atitudes. Os exploradores sempre existiram conforme a sua pretendida missão divina. Perseverarem nessa ideia de pseudo-poder de intermediário entre Deus e as criaturas. Hoje não cabe mais esse pensamento.
pois esses irmãos estão em busca das ambições materiais, estando cegos devido aos interesses de egoísmo ainda latente em nosso espírito, né? Então, assim, como a gente já colocou desde lá no início, ninguém pode ser, né, como a gente colocou as técnicas que muitas pessoas, oradores, utilizam, né, às vezes até para enganar. Assim também ele está colocando aqui para nós que esses exploradores, né, eles estão em busca das ambições materiais. E como nós também ainda trazemos dentro de nós o egoísmo latente ainda, por sermos ainda espíritos imperfeitos. Nós não somos ainda espíritos perfeitos. Então, de vez em quando, a gente assim, se desvia aí do caminho. Mas a gente tenta se equilibrar, né? Na oração, no evangelho no lar, né? Para haver uma sintonização, para a gente não cair nos descaminhos aí da vida. E quando as provas chegarem, a gente está sustentado na nossa fé, na nossa oração.